Se tem uma coisa que eu já ouvi muito dos meus alunos é a seguinte: professor, eu decorei todas as fórmulas da cinemática, mas sempre que eu vejo o enunciado de um exercício, eu nunca sei qual fórmula usar. Pois é, né, pessoal? Nem sempre é fácil a gente interpretar um enunciado que traz uma situação totalmente nova, uma situação que a gente nunca viu. Mas com essa aula de hoje, eu pretendo facilitar muito a sua vida na hora de escolher a equação mais adequada para cada tipo de exercício. Vamos lá? Olha só, a tática será a seguinte. Primeira coisa que eu vou procurar no texto do meu enunciado é: será que a velocidade é constante ou será que a velocidade é variável? Será que a velocidade se mantém sempre a mesma? Ou será que a velocidade aumenta ou diminui ao longo do tempo? Se você detectar que a velocidade não varia, que a velocidade é constante, é o caso mais fácil. Nesse caso, o movimento é uniforme, conhecido apenas como mu. E se o movimento é uniforme, pessoal, olha que tranquilo, a gente só tem uma equação possível, que é essa aqui, o sorvete. Beleza? Então, se a velocidade for constante, você vai de sorvete e seus problemas estão resolvidos. Legal? Agora, e se a velocidade for variável? E se ela aumentar ou diminuir com o passar do tempo? Se a velocidade varia, nós dissemos que nós temos aceleração. Se nós temos aceleração, o movimento aqui será uniformemente variado. Você lembra o que era isso? Movimento uniformemente variado é aquele movimento cuja aceleração é constante. E no ensino médio, sempre que eu tenho aceleração, ela é constante. Então, se a velocidade variar, tem aceleração, é move. E se é move, coração, aí você já tem três opções de equação. Essa aqui que a gente chama normalmente de sorvetão, essa aqui que a gente chama de Voat e essa aqui que é o tal do Torricelli. Aí fica um pouquinho mais complicado, né? Pô, três equações, qual delas eu escolho? Aí é o seguinte, você tem que olhar o enunciado e ver quais informações ele deu e quais ele não deu. Na verdade, sabe de uma coisa? É mais fácil você pensar no que ele não deu e no que ele não pediu. Então você vai pensar sempre nas coisas que ele não falou. Como assim, Felipe? Olha só. Pega essa equação de baixo, a equação de Torricelli. Ela é a única das três que não tem a letra T. Observa, aqui tem T, aqui tem T e aqui não tem. Então, quando eu vou usar a equação de Torricelli? Quando o enunciado não der e também não pedir o tempo. Entendeu? Beleza? Olha essa equação no meio, o Voat. Ela é a única que não tem a letra S. Ó, aqui tem S, aqui tem o delta S, mas aqui ele não fala do espaço. Então, quando ele não der e não pedir espaço, você vai usar o Voat. Tudo bem? E essa de cima, o sorvetão? Ela é a única que não tem o V. Ela tem V0, que é a velocidade inicial, mas ela não tem o V, que é a velocidade final. Observa que aqui eu tenho velocidade final. Aqui no Torricelli embaixo eu também tenho velocidade final, mas aqui em cima eu não tenho. Ou seja, eu posso usar o sorvetão quando ele não der e não pedir a velocidade final no meu movimento. Certo isso? Então, às vezes, mais fácil do que pensar no que ele está dando é você pensar no que ele não está dando e também não está pedindo. Acho que é o jeito mais tranquilo da gente escolher qual dessas três equações usar, caso o movimento seja uniformemente variado. Entendeu, coração? Espera um pouquinho que eu vou voltar aqui com um exercício que vai misturar
esses dois movimentos e aí você vai ver toda essa técnica sendo aplicada na prática. Olha só. Olha só uma situação muito comum no nosso cotidiano. Nós temos aqui um motorista que inicialmente dirige com uma velocidade de 20 metros por segundo. E aí ele vê lá na frente na pista um perigo. Então ele decide frear o carro para fazer o carro parar antes de atingir o obstáculo que ele está vendo lá na frente, certo? Entretanto, pessoal, existe uma coisa chamada tempo de reação. O que é isso? Tempo de reação é o tempo que leva entre você tomar uma decisão e você agir de fato. Quando o motorista identifica o perigo, ele não pisa no freio instantaneamente. Leva um tempo para que o cérebro dele processe a informação e mande o comando para que o pé dele pise no freio. Certo isso? Então, é o tal do tempo de reação. Nesse caso, o tempo de reação do motorista foi de meio segundo. Ou seja, durante meio segundo, ele ainda não pisou no freio. E se ele não pisou no freio, o carro manteve a velocidade constante, certo? Então, daqui até aqui, a velocidade permaneceu a mesma. Portanto, nesse trecho, o movimento é o quê? Uniforme. Tudo bem? Passado meio segundo, ele chegou aqui, aí sim ele coloca o pé no freio. Se ele colocou o pé no freio, pessoal, o carro sofre uma desaceleração. Se é uma desaceleração, como é que eu represento aqui? Eu vou representar com uma setinha, um vetor, contrário ao movimento. Se ele está freando, a velocidade está para um lado, mas a aceleração está apontando no sentido oposto ao sentido da velocidade. Ela está querendo diminuir a velocidade do carro. Deu para entender? Legal, essa aceleração é constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração está aí e se ela é constante, nesse trecho o movimento é uniformemente variado. E eu quero saber o quê? Qual é a distância que esse carro percorreu do momento que ele avistou o perigo até esse lugar aqui, onde ele conseguiu parar completamente. Vamos ver? Olha só então, pessoal, para eu calcular essa distância total, vou começar do básico. Vamos colocar aqui a orientação e a origem. Vamos lembrar o que era isso. Orientação é o sentido positivo. Você quer que eu coloque o positivo para a direita ou para a esquerda? Tanto faz, não tem certo e errado. Se você for coerente com a sua escolha do início até o final, sempre vai funcionar. Eu, aqui nesse caso, vou colocar o positivo para a direita. Não é obrigatório, mas é a escolha que eu estou fazendo. Aqui estão os espaços em metros, certo? Essa é a orientação. Agora eu preciso escolher a origem. O que era isso? O marco zero. Tenho aqui a minha estradinha, onde eu considero o zero. Acho que é fácil a gente considerar onde o carro avistou o perigo, onde o exercício começa, tá bom? Então, aqui é o nosso zero, a origem da nossa trajetória. E vamos para a primeira etapa, que é essa aqui de movimento uniforme. Deixei aqui no canto uma colinha com as nossas fórmulas e o que nós vimos? Se o movimento é uniforme nesse primeiro trecho, eu só tenho uma equação possível. Qual é? O sorvete. Vamos lá? Então, aqui, ó, no trecho de movimento uniforme, nós temos o
sorvete. Coloca ela aqui. Vamos lá, pessoal. Quem é o espaço final? Onde é que o movimento uniforme acaba? Eu não sei onde o movimento uniforme acaba. Então, vou deixar aqui S para a gente descobrir. Quem que é o S0? Posição ou espaço inicial. Onde é que o movimento uniforme começa? Decidimos que o movimento uniforme começa aqui, no zero, certo? Então aqui é zero, mais... Quem é a velocidade, pessoal? A velocidade no movimento uniforme é 20. Ficou o tempo todo a 20. E esse 20 vai para a conta como? Positivo. Por quê? Porque a velocidade de 20 metros por segundo, ó, ela aponta para a direita. E eu disse que para a direita é o meu positivo, certo? Então, mais 20. E o movimento uniforme dura quanto tempo? O tempo de reação é de meio segundo. Então, 20 vezes meio. Legal, pessoal? Tranquilo isso? Então, esse zero vai embora, tudo bem? E o espaço final no movimento uniforme é 20 vezes meio, metade de 20, que é 10. Então, 10 metros. Vou até colocar aqui, ó. Então, ele veio até o 10 com velocidade constante. E só quando ele chegou aqui é que ele consegue colocar o pé no freio. Tudo bem? Chegou aqui no 10 metros, colocou o pé no freio, vai desacelerar. Agora o movimento vai ser uniformemente variado. Vamos lá. Então aqui, move. E agora é aquela parte um pouquinho mais difícil, porque eu tenho 3 opções de equação. Lembra aquilo que eu te falei? Qual informação que eu não tenho e que o exercício também não pediu? Deixa eu pensar aqui. Ele pediu para eu descobrir onde o carro parou. Ele pediu o espaço, certo? Então eu tenho que ter uma equação que tenha espaço. Ele me deu a velocidade inicial. Ele me deu aqui esse 20. Talvez seja útil também usar uma equação que tenha, além de espaço, a velocidade inicial. Só que sabe o que ele não deu? E ele também não pediu? Ele não deu e não pediu o tempo. Pô, Felipe, mas não está aqui meio segundo? É, só que meio segundo é o tempo que ele passou em movimento uniforme. Depois que ele colocou o pé no freio, você não sabe quanto tempo ele levou para parar, certo? Então não tem o tempo, ele não te deu e também não é isso que ele quer. Lembra que a gente falou? Se ele não deu e não pediu o tempo, eu vou usar a única equação que não tem o tempo, que é essa aqui, a equação de Torricelli. Certo? Beleza? Vamos nela então. V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2α delta S. Substituindo os dados. Pessoal, quem que é a velocidade final no movimento uniformemente variado? Bom, ele começa aqui com 20 metros por segundo, né? E aqui ele vai frear, 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 e eu disse que ele vai parar. Se ele vai parar, a velocidade quando ele chega aqui é 0. Igual. Velocidade inicial no movimento uniformemente variado. Quando ele colocou o pé no freio, a velocidade dele ainda era 20. Então,
0 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. Quem que é a aceleração, pessoal? Tá aqui, ó, 2. Só que lembra que se a aceleração está para a esquerda e o positivo nós escolhemos para a direita, nós vamos ter que colocar essa aceleração na conta com o sinal de menos. Certo isso? Então, quem manda no sinal de qualquer coisa? É a orientação que você escolheu. Você escolheu para a direita, a aceleração está para a esquerda, é menos 2. Vou colocar aqui entre parênteses, tá? E isso vezes o nosso ΔS. Beleza, pessoal? Tudo bem? Olha só, aqui fica 0 ao quadrado, que é 0 mesmo, igual a 20 ao quadrado. 20 ao quadrado, pessoal, é 20 vezes 20, que dá 400. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, menos 4 ΔS. Tudo bem? Sim, sim? Legal. Aí o menos 4 ΔS pula para o outro lado. Menos 4 ΔS fica positivo. 4 ΔS quando passou para o outro lado. Isso aqui é igual a 400. E o 4 que está multiplicando vai passar dividindo, né? Então eu tenho ΔS é 400 dividido por 4. No movimento uniformemente variado, então, o deslocamento ΔS foi de 100 metros. Legal? Ou seja, pessoal, nesse trechinho aqui, em que o movimento é uniformemente variado, o nosso carrinho percorreu 100 metros. Mas olha só, ele começou a frear já no espaço 10. Depois ele se deslocou mais 100. Ou seja, ele veio parar onde? Ele veio parar no 110. E vai ser essa, portanto, a resposta do nosso exercício. Ele, para parar completamente o carro, saiu do zero, percorreu um trecho com velocidade constante, depois começou a frear, mas só veio parar completamente aqui na posição 110 metros. Legal isso, pessoal? Deu para entender? Então tá aí um resumão de movimento uniforme e movimento uniformemente variado para você. Espero que você tenha entendido tudo que eu falei aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!